Aleluia. Paz do Senhor, irmãos. Amém? Amém. Toda honra e glória sejam dadas ao nome do nosso Deus, por tudo aquilo que Ele tem sido e aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas. Aleluia. Nós vamos ler então a palavra do Senhor que está ali em Mateus, no capítulo 24, versículos de 1 a 14. E eu quero convidar aqueles que podem ficarem em pé para a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra do Senhor em Mateus, no capítulo 24, a partir do primeiro versículo. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu lhes garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: Dize-nos quando acontecerão essas coisas, e qual será o sinal da tua vinda e do fim dos tempos. Versículo 4, Jesus respondeu: Cuidado, que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares, e tudo isso será o início das dores. E então eles os entregarão a serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. E naquele tempo muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui mais uma vez na Tua presença, Senhor. Nós Te louvamos e agradecemos por tudo aquilo o que o Senhor já fez e tem feito no nosso meio. E nós Te pedimos agora, Senhor Deus, em nome de Jesus, que seja o Teu Espírito, Senhor, a guiar, Senhor, também é este momento, Senhor. Que não seja nada de mim, mas seja o Teu Espírito, Senhor, através da minha vida. Que não seja nada de mim, mas seja, Senhor, diretamente de Ti, Senhor, a Tua unção a ser, Senhor, derramada sobre as nossas vidas. Que esta semente, Senhor, que será lançada, possa, Senhor, cair em terra fértil, germinar e dar frutos, e que esses frutos permaneçam. Por isso, Senhor, remexe, Senhor, a terra do nosso coração, da nossa mente, que em nome de Jesus o Senhor possa tirar todas as pedras, todos os espinhos, tudo aquilo, Senhor, que possa agora roubar a nossa atenção, o Senhor possa repreender, e que o Senhor possa agora, em nome de Jesus, cumprir o Teu propósito, e que essa semente ela possa, Senhor, encontrar, Senhor, terra preparada. É o que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Nas últimas semanas em que o Senhor tem me trazido aqui a ministrar a palavra, não sei se vocês se lembram, mas nós vimos, na verdade, a respeito das parábolas que vieram posterior a essa ministração, a esse sermão, a essa profecia dada por Jesus a respeito do fim dos tempos. E o Senhor ministrou a nós a respeito da parábola a parábola das 10 virgens. O Senhor ministrou a nós a respeito da parábola dos talentos. E a parábola dos talentos, o Senhor ministrou então a respeito dos filhos. Também, aproveitando a palavra que foi ministrada através da vida do bispo no último domingo, eu compartilhei com a igreja aquele material falando a respeito dos talentos que o Senhor tem derramado no nosso meio, para que nós pudéssemos identificar e fazer essa autoanálise, essa avaliação. E também o Senhor ministrou a nós a respeito
da parábola do servo bom e fiel versus o servo o servo fiel e sensato versus o servo mau e hipócrita. E nós começamos pelas parábolas para que nós pudéssemos entender o que é que o Senhor espera de nós, para que então a gente possa entender a partir dessa ministração, a partir desse sermão profético de Jesus, o que é que virá, o que é que está diante de nós e o que é que o Senhor espera de nós, a sua igreja, para o dia de hoje e para os dias que virão. E a palavra do Senhor, então, aqui no capítulo 24, conta, então, que os seus discípulos e Jesus estavam andando pela cidade, e ali, então, eles viram o templo, e dizem que ali, então, era o segundo templo, né? Era a segunda versão do templo. A primeira nós sabemos que foi construída por Salomão, né? E aí nós sabemos que quando então os babilônios, eles invadiram Jerusalém, eles puseram fogo em tudo, inclusive no templo. Depois, no tempo do rei Ciro, então o Senhor mandou que o povo voltasse, e ali eles então reconstruíram as cidades, e aí depois, mais tarde na história, então o templo ele foi reconstruído, ele foi remodelado, e então era aquele templo que Jesus e seus discípulos estavam vendo, e eles então, apesar daquilo que o templo havia sofrido, ele ainda era um templo muito imponente, era algo que saltava aos olhos. E ali então, os judeus, eles achavam, eles tinham muito orgulho daquilo que eles tinham do templo, era a casa de Deus, e eles então caminhando falaram: olha Jesus, que coisa maravilhosa, e de repente, para surpresa deles, Jesus vira e fala assim: é bonito mesmo, mas vai ficar pedra sobre pedra. E aí então os discípulos ficaram um pouco ressabiados com aquilo que Jesus disse, e eles então disseram a ele: mas Senhor, então dize-nos quando é que essas coisas vão acontecer, e também dize-nos qual será o sinal da sua vinda. Talvez pensando ali o seguinte, talvez pensavam o seguinte, Jesus dizendo: olha, quando eu vier eu vou acabar com isso tudo, porque eles lembravam, né, ou enfim, eles olhavam aquilo e talvez pensaram assim: ah, então será que isso tem a ver com a vinda de Jesus? E de repente Jesus então ele começa a ministrar a respeito, responder à pergunta deles: quando é que essas coisas vão acontecer? Quando é e qual é o sinal da sua vinda e do fim dos tempos? E aí Jesus então descreve uma série de coisas que vão acontecer. O Senhor Jesus então diz a respeito do surgimento de novos cristos, o Senhor Jesus diz a respeito de guerras, rumores de guerras, o Senhor diz uma série de coisas que aconteceriam. E é importante nós sabermos que essa profecia de Jesus, ela é uma profecia que ela tem pelo menos 2 vezes um cumprimento. E o primeiro cumprimento, quando Jesus falou: olha, não vai ficar pedra sobre pedra a respeito desse templo e todas serão derrubadas, a primeira vez essa palavra já se cumpriu. E isso se cumpriu no ano 70 depois de Cristo. Entre o ano 66 e 70 depois de Cristo, então Israel ainda sob domínio romano o Império Romano começou a impor muitos impostos, aumentar a taxa de impostos sobre o povo judeu, que se sentiu ameaçado e que resolveu se rebelar. E nesse período de 4 anos houve diversas rebeliões, houve diversos levantes. E aí então o general Vespasiano e o seu filho Tito foram e marcharam contra a cidade de Jerusalém. E não apenas contra a cidade de Jerusalém, mas os judeus haviam tomado outros fortes, outros lugares, e aí então veio o exército romano e reconquistou tudo, e então
o general Vespasiano com o seu filho cercaram a cidade de Jerusalém. O general Vespasiano voltou a Roma e o seu filho Tito foi então o general que conquistou a cidade de Jerusalém. Mas ele não apenas conquistou a cidade de Jerusalém, como ele queimou a cidade de Jerusalém, ele destruiu a cidade de Jerusalém, ele saqueou o templo e ele levou todas as coisas embora. Entre outras coisas, ele levou a menorá, que era o candelabro de 7 braços, que representava a presença de Deus, e também a mesa onde se colocavam os pães da presença. E esse fato foi um fato tão importante, tão relevante, que em Roma existe o Arco de Tiro. E eu vou pedir para a Bia colocar para nós aqui, mas enfim, quem quiser depois verificar na internet, existe ali então esse arco e ele ficou ali então marcado aquilo que eles levaram embora. Mas além disso, essa palavra, aquilo que Jesus ele descreveu, representa o período que nós estamos vivendo hoje, que é o período que vem entre a primeira e a segunda vinda de Cristo. Então Jesus, ele começou ali então a descrever como seria o tempo entre a sua primeira vinda e a sua segunda vinda. E ali Jesus então, ele começou a descrever uma série de coisas. E ele disse ali no versículo 6, que haveria ali guerras e rumores de guerras. No versículo 7, ele disse que nação se levantaria contra a nação. Ele disse que haveria fomes e terremotos. Ele disse no versículo 9, que haveria perseguição, e ódio e morte dos seus discípulos. Ele disse que haveria escândalos, traição e ódio. Ele disse no versículo 11 que haveria falsos profetas. E ele disse no versículo 12 que por conta do aumento da maldade haveria o esfriamento do amor. É o jornal de hoje, não é mesmo? Guerra e rumores de guerra. Nós vemos hoje o mundo como ele está. A guerra entre Ucrânia e Rússia, toda aquela guerra que está acontecendo ali em Israel. Eu tenho, no meu trabalho, eu tenho um colega que mora na China. E eu tenho outros colegas que estão na Europa, que estão na Alemanha. Inclusive o meu chefe. E o meu chefe, ele diz que algumas semanas atrás, eu falando com eles, eles disseram assim, o meu chefe, eu estou cansado dos jornais alemães dizerem que estamos prestes a ter uma guerra com a Rússia. Também nós temos o canal, né, no YouTube, por exemplo, existe o canal alemão Deutsche Welle, e quem olhar lá vai ver que eles estão constantemente colocando a respeito de avisos à Suécia de possíveis guerras, avisos na Finlândia de possíveis guerras. Eu não sei se no Reino Unido, Kali, se eles falam sobre isso ou não, mas com relação à Rússia é algo muito forte dentro da Alemanha. E o meu colega chinês, ele falou nessa oportunidade, ele falou assim, e aqui eles dizem que até 2027 a China deve invadir Taiwan. É o dia a dia. Além disso, fomes, terremotos. Há poucas semanas atrás, terremoto muito forte em Taiwan. Há poucas semanas, anteontem, um terremoto de novo no Japão. Terremotos onde não tem
A gente sempre aprendeu que no Brasil não tinha terremoto porque a gente não estava em cima de nenhuma placa tectônica. De repente começa a tremer São Paulo e coisas assim, e a gente fala assim, uai. Falsos profetas, isso tem de monte. E a gente tem que estar muito atento a isso, porque esses falsos profetas, como diz o bispo, não é o diabo ele não vai aparecer para a gente com chifres e tridentes, cheirando a enxofre. Ele vai vir a nós de uma forma sedutora. Ele vai vir a nós de uma forma que vai ser difícil a gente identificar. Algumas semanas atrás houve um evento em São Paulo onde algumas pessoas foram convidadas e não vale a pena citar quem são, mas onde foi dito que é um absurdo porque a igreja cristã evangélica no Brasil, ela vive uma bibliolatria. Onde então as pessoas começam a falar que a Bíblia então ela deixa de ser, a Bíblia então, as pessoas não aceitam que a Bíblia tenha erros, então por isso elas começam a idolatrar a Bíblia, quando a Bíblia na verdade ela deve ser lida com uma série de ressalvas e pensamentos etc, sendo que a base da nossa fé é reconhecer que a palavra de Deus é a Bíblia. E que ela foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus a homens comuns num período de tempo de centenas de anos e que ela não se contradiz. É assim. Mas as pessoas, quando elas tentam encaixar a sociedade em que nós vivemos à luz da Bíblia, elas falam, mas isso não encaixa. E porque isso não encaixa, então na verdade não é a sociedade que está errada, é a Bíblia que está. E isso nós vemos nos nossos dias. Isso nós vivemos nos dias de hoje. Aumento da maldade. A gente tem visto cada vez mais absurdos na TV. E até há um tempo algumas semanas atrás, eu estava numa aula e aí a gente estava conversando e a professora pedindo para a gente contar alguns fatos e dentro do contexto ali para a pessoa descobrir se era verdade ou era mentira, e eram tantas histórias que viam que ela falava assim, não é possível que isso seja verdade, e a gente brincou e falou assim, é tanto absurdo que aquilo que poderia ser mentira é verdade, isso se torna no nosso dia a dia também. Se a gente abre a internet, né, aqueles que ainda vão olhar e falam assim, são tantas notícias que é tanto absurdo que parece mentira, mas que infelizmente é verdade. Tantas coisas que a gente tem vivido, tantas coisas que a gente tem visto, o esfriamento do amor, até relativar o amor, não, é relativo. Então, são conceitos que existem hoje no dia a dia. E antes de eu continuar, a Bia conseguiu a foto, então vamos honrar o esforço dela, para a gente poder ver. Esse é o arco de tiro. Obrigado, Bia. E este trecho, ele está na parte interna do arco, e onde nós conseguimos, aqueles que conseguem ver, aqui então representando o exército romano, levando aqui então o candelabro, a menorá. Então, isso está registrado para quem quiser ver, quem quiser ir ali em Roma e buscar. Então, nesse momento, a profecia de Jesus, ela se cumpriu e ela continua se cumprindo até hoje. Obrigado, Bia. E ela continua se cumprindo até hoje, como eu disse, é o jornal do dia, e aí alguém pode falar, tá bom, Gu, mas o que é isso? Então, o que isso tem a ver com tudo que a gente está falando? O que isso tem a ver com tudo aquilo que o Senhor quer falar ao nosso meio? O que o Senhor quer falar ao nosso meio é o seguinte, talvez entre a primeira vinda dele e a segunda, as coisas são as mesmas.
Mas o que o Senhor quer nos dizer é o seguinte, que a cada dia que passa, a frequência vai aumentando, a intensidade vai aumentando, a frequência vai aumentando, a intensidade vai aumentando. E como ele diz no versículo 8, ele diz que no versículo 8, tudo isso que nós dissemos é o início das dores, o princípio das dores. Que dores? A palavra compara o tempo que nós estamos vivendo, essas dores que nós estamos vivendo, as dores de parto. E eu não sou a mulher, eu não dei à luz, eu já acompanhei. Mas, e aí eu queria saber daqui, das mães aqui presentes. Se eu não me engano, o processo de gestação, ele começa, então, a partir da 36ª semana, completa 9 meses. Quem aqui teve dos seus filhos 36 semanas de gestação? 36. Quem teve 37? Não, na verdade, assim, com quem nasceu com 36. Quem nasceu com 37? A Manu, com 37. 38. 39 semanas. 40 semanas. Teve gente já com mais de 40 semanas? Acho que não, né? Mas com tudo isso, o que eu quero dizer é o seguinte, nós tivemos aqui variações a partir de 37 semanas até 40. Ou seja, dá para prever, hoje em dia a gente consegue ter uma ideia de quando mais ou menos o parto irá acontecer. Mas tudo isso depende do organismo, tudo isso depende do processo, tudo isso depende do corpo com o bebê que está sendo gerado. Está pronto e quanto o corpo da mãe está pronto para colocar esse bebê para fora também. Mas a grande questão é a seguinte, dessas mulheres que levantaram as mãos, vocês tiveram dor de parto? Contração? Você teve, Ivan? Muita? Mas desde o começo, você teve dor ou foi mais chegando para o final? Para o final? Foi apertando quando você foi chegando no hospital. E aí foi de cadeira de rodas de tanta dor. Você também, Raquel, do B ou da Manu? Dos dois, muita dor? E a dor foi chegando mais perto do momento do parto. É? Mais alguém? Quanto mais próximo, mais intenso? Obrigado. Quanto mais próximo, mais intenso. Mas o que é importante a gente saber também é o seguinte, a dor não é o final. Certo? O final é aquilo que nasce. Então, quando nós vemos a respeito das dores de parto, quanto mais perto do momento do nascimento. O nascimento é o ápice. O nascimento é a concretização. O nascimento é aquilo que nós tanto aguardamos. Assim é na nossa fé. E assim é então como nós cantamos hoje. E eu não tinha compartilhado nada com o Mateus. E os louvores que o Mateus trouxe eram louvores que diziam: vem Jesus, Maranata, vem Jesus. Eram louvores que diziam a respeito do tempo do nosso Deus, que Ele morreu, mas que Ele está vivo e Ele voltará. E essa é a base da nossa fé. Esse é o princípio da nossa fé. Nós cremos que Jesus está vivo e que Ele voltará para nos buscar. E a palavra do Senhor, ela nos diz o seguinte, que este é o parto, que nós vamos sofrer as dores dele, enquanto nós vivemos nessa terra. E cada dia mais, a cada dia vai passando, essas dores vão ficando mais intensas, elas vão ficando mais frequentes. A gente vai levando de um jeito, né? E eu imagino, né, daquilo que eu acompanhei das gestações que a Gra teve. Às vezes é um dia que você está assim e fala, nossa, que foi, Gra? Ai, eu senti
uma contração. E aí, de repente, outro dia de novo, senti uma contração. E assim vai. E de repente, essas contrações, elas vão ficando mais frequentes, elas vão ficando mais intensas, elas vão ficando mais, tomando uma proporção tal, com que todo o amor do mundo, a mãe fala assim, tira de mim que eu não aguento mais. Está na hora de nascer. E assim é na nossa vida. O Senhor, então, Ele quer que nós nos lembremos de que tudo isso que está aqui, talvez não é nada novo. Talvez não vá acontecer nada novo. Talvez não tenha nada de extraordinário, diferente daquilo que nós já vimos, mas certamente vai ser numa carga muito mais intensa, vai ser numa frequência muito maior, vai ser a cada dia mais difícil, principalmente quando vai chegando o fim. E o ápice desse momento de dor, para nós cristãos, é o que a Bíblia chama de grande tribulação, que a gente não vai falar sobre isso hoje, fica para um próximo dia. Mas o grande lance então é nós entendermos que tudo isso vai acontecer, e aí a gente para e fala assim, mas por que, Senhor, que tudo isso vai acontecer? E eu quero então convidar vocês a voltarem nos versículos 6 e ao versículo 14. Diz assim no versículo 6. Vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra, mas não tenham medo. E olha aqui, é necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Então é necessário que essas coisas aconteçam. E olha o que o Senhor Jesus disse ainda no versículo 14. Este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Então, por que é que tudo isso, por que é que o Senhor então tem previsto, por que é que o Senhor então tem determinado esse tempo para as nossas vidas? Porque é necessário. Por quê? Para que o evangelho seja pregado a todo mundo. A dor, todas essas guerras, todas essas fomes, todas essas situações, todos os escândalos, toda a traição, todo o ódio, todo o terremoto, toda a guerra, tudo aquilo que aconteceu, fará com que as pessoas busquem ao Senhor. E o nosso papel como igreja é ser as testemunhas. É ser aquele que vai revelar a Cristo a essas pessoas. É por isso que o Senhor tem nos dito que nós temos que estar preparados, é por isso que o Senhor tem dado a nós talentos, é por isso que o Senhor tem derramado dos dons que Ele tem derramado sobre as nossas vidas, para que nós possamos ser essas testemunhas, para que nós possamos avisar as pessoas e dizer a elas que Deus um dia se fez gente, que Ele é o nosso Senhor, que Ele é o nosso Salvador, e que as pessoas podem se reconciliar com Ele, elas só precisam se arrepender dos seus pecados. Também é importante isso acontecer, porque existe um povo que o Senhor ama, e um povo que o Senhor quer reconciliar com Ele, que é o povo judeu. E eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 11. Romanos, no capítulo 11, nós vamos ler alguns versículos. Vamos começar com o versículo 1. Romanos 11:1 diz assim na minha versão: pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo? De maneira nenhuma. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim. Agora a gente vai dar um pulo até o versículo 11, e nós vamos ler do versículo 11 ao 14, que diz assim: novamente eu pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? De maneira nenhuma. Ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios, para provocar ciúme em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo e o seu fracasso, riqueza para os gentios,
quanto mais significará a sua plenitude. E eu estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério na esperança de que de alguma forma possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar algum deles. E agora olha o que diz do versículo 25 ao 32. Irmãos, não quero que ignorem esse mistério, para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte, até que chegue a plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito: virá de Sião o Redentor, que desviará de Jacó em piedade. E esta é a minha aliança com eles, quando eu remover os seus pecados. Quanto ao Evangelho, eles são inimigos por causa de vocês, mas quanto à eleição, são amados por causa dos patriarcas, pois os dons e os chamados de Deus são irrevogáveis. Assim como vocês que antes eram desobedientes a Deus, mas agora receberam misericórdia graças à desobediência deles, assim também agora eles se tornaram desobedientes, a fim de que também recebam agora misericórdia, graças à misericórdia de Deus para com vocês, pois Deus colocou todos sob a desobediência para exercer misericórdia para com todos. Então a palavra do Senhor, ele nos diz o seguinte, que o povo de Israel, ele foi endurecido, que o povo de Israel, ele caiu para que a palavra do Senhor, o Evangelho, pudesse chegar até nós, mas o Senhor ainda ama esse povo, e Ele tem nos usado, a igreja, e Ele vai nos usar, a igreja, para gerar ciúmes em Israel. Agora a pergunta que fica é a seguinte: para gerar ciúmes a gente tem que ter amor. Para gerar ciúmes a gente tem que amar aquele a quem eles amam. E a palavra do Senhor, ela nos diz que esse endurecimento, ele vai durar até a plenitude, até que o Senhor consiga cumprir plenamente o plano que Ele tem para nós que somos gentios. Mas Ele vai nos usar, igreja, para gerar esse ciúme no seu povo. Então, esse tempo de tribulação, esse tempo de princípio das dores, esse tempo que será usado pelo Senhor sobre a face da terra, é para que as pessoas possam ver em nós, igreja, o amor de Deus. Para que não apenas os gentios, não apenas as pessoas que estão no nosso convívio, mas que principalmente também o povo de Israel possa olhar para nós, sentir ciúmes desse nosso relacionamento com Deus e desejar isso de volta. E o Senhor vai chamar a atenção deles através dessa dor. Mas também o Senhor vai usar esse processo para nós, ou em nós, como igreja. E aí voltando ali no Mateus 24, no versículo 13, ele diz assim, Mateus 24, 13 diz assim: aquele que perseverar até o fim será salvo. Muitos de nós, como parte da igreja, não temos um amor verdadeiro pelo Senhor. O Senhor usou no domingo passado a vida do bispo, por exemplo, para ministrar a respeito, para chamar a nossa atenção com relação ao nosso compromisso com Deus. O Senhor tem ministrado no nosso coração a respeito do nosso compromisso com Ele. E talvez as pessoas elas possam olhar e falar assim: mas é um exagero. Mas a palavra ela nos diz que aquele que perseverar até o fim é quem será salvo. Perseverar, a perseverança é o apego a uma crença, apesar do desencorajamento e da oposição a ela. Perseverança é quanto mais eu continuo apegado àquilo que eu creio, apesar de eu ser desencorajado ou ter oposição a isso.
E aí eu quero chamar cada um de nós para fazer uma reflexão. Como tem sido a nossa perseverança com as coisas do Senhor? Como que a gente tem se portado diante das pequenas oposições na nossa vida? Como a gente tem se sentido com relação às coisas do Senhor? Talvez a gente possa estar se sentindo desencorajado. Como a gente tem reagido a isso? A gente tem insistido ou a gente tem aceitado? A palavra ela fala que a igreja, o Senhor Jesus, ele diz que a igreja irá sofrer apostasia e perseguição. Será que a gente está preparado para isso? Hoje em dia, nas lutas que nós temos, e não quero dizer que elas são pequenas, mas eu quero dizer que elas vão ser muito menores daquelas que virão. Será que a gente tem perseverado? Ou será que a gente tem deixado as coisas acontecerem? O Senhor Jesus, ele disse que quando perguntado qual é o maior mandamento, ele disse, o primeiro mandamento é amar a Deus, café, lembra? Com todo o seu coração, com todo o seu amor, com todas as suas forças, com todo o seu entendimento. Amar a Deus com toda o coração, o amor, forças e entendimento. Será que nós temos amado a Deus dessa forma? Mas não tenha dúvida, nós viveremos tribulações para a gente poder ter essa dúvida ou não. Para a gente poder confirmar isso. A tribulação nós temos aprendido que ela vem para nos limpar. Ela vem para trabalhar em nós. Ela vem para nos moldar. Ela vem para aperfeiçoar o nosso caráter. Para que a gente possa ser encontrado amando a Deus com todo o nosso coração, com todo o nosso amor, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. Mas eu amo a Deus. Demonstre. Coloque em prática. Faça isso. Sabe por quê? Porque as lutas estão difíceis agora, mas elas vão ficar piores. Haverá um dia, talvez, que a gente não possa se reunir em igreja. Haverá um dia que talvez seremos obrigados a abandonar a nossa fé ou morrer por causa disso. Haverá um dia onde talvez vão chegar para a gente e falar assim, se você é um cristão, então você não vai poder comer, você não vai poder beber. E o Senhor, na sua graça e na sua misericórdia, Ele permite a gente estar atento a tudo o que está acontecendo e falar, vai se preparando, vai se preparando. Olha o que diz a palavra do Senhor em Provérbios, no capítulo 24, no versículo 10. Provérbios 24, no versículo 10, diz assim, se você vacila no dia da dificuldade, como será limitada a sua força? E aí, Dicão, eu lembrei da palavra que o Senhor trouxe através da sua vida, no dia 5 de dezembro de 21. Abra suas Bíblias em Jeremias, no capítulo 12, versículo 5. Jeremias, capítulo 12, versículo 5. Jeremias 12, 5 diz assim, se você correu a pé com homens
e eles o cansaram, como poderá competir com cavalos? Se você tropeça em terreno seguro, o que fará na densa floresta do Jordão? E aí aquilo que o Senhor trouxe usou a vida do Dico para ministrar a nós no dia 5 de dezembro de 21, foi o seguinte, que tudo aquilo que a palavra descreve no Apocalipse, a respeito do que virá, ou vem a cavalo, ou vem como um cavalo. E tudo isso eu quero dizer o seguinte, se hoje está difícil, querido, vai ficar pior. E se hoje você está cansando porque você está correndo com homens, quando vieram os cavalos, como que você vai lidar? Como é que nós vamos lidar? Como é que a gente vai continuar levando a nossa vida cristã? Será que se hoje a gente já começa, e como aquilo que foi dito através da vida do servo do Senhor aqui no domingo passado, se hoje já tem tantas coisas que me impedem de estar diante do Senhor, porque eu estou cansado, porque eu tenho compromisso, porque isso é importante, porque aquilo, que dirá quando então vierem os cavalos contra nós? Que dirá então quando a intensidade ela for maior e maior e maior, e a cada dia que passar a gente fala assim, Deus, eu não aguento. Você não aguenta agora, queridão? Vai ter que aguentar. Ou você não vai conseguir. Por isso que o Senhor ele fala para a gente que a gente tem que ser como as 5 virgens que foram prudentes e estar preparados agora para aquilo que virá. Por isso que o Senhor fala que nós devemos ser aqueles servos fiéis, que Ele tem entregue o talento, que Ele tem entregue os seus dons, para a gente poder trabalhar neles agora. Porque depois não vai dar tempo. Eu treinei basquete na escola e não era nada demais, digamos assim, mas naquela época o meu treinador já falava assim, como você treina é como você joga. Se você treinar fraco, você vai jogar fraco. Se você treinar forte, você vai jogar forte. Por quê? Porque é a questão da constância, é a questão de você estar preparado, é a questão da gente estar realmente atento àquilo que está acontecendo e a gente entender o seguinte, se hoje já está difícil, vai ficar pior. Só que eu não tenho como fugir do que vai ficar pior, então é melhor eu me preparar. É melhor eu insistir. É melhor eu perseverar, é melhor eu não desistir, é melhor eu continuar firme. Por quê? Porque se hoje já estou cansado, que dirá quando vierem os cavalos? Que dirá quando vierem os cavaleiros? Que dirá quando vierem os exércitos com seus cavalos? Abra sua Bíblia, por favor, em Hebreus, no capítulo 11. E nós já estamos caminhando para o encerramento. Desculpa, não é capítulo 11 não. Hebreus capítulo 10. Versículos 35, vamos do 32 em diante. Aqui o autor de Hebreus escrevendo então, disse o seguinte, lembrem-se dos primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, não me agradarei dele.
Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. A palavra fé, a palavra crer, aqui elas têm no sentido de fidelidade, tem no sentido de perseverança. Então, nós não somos daqueles que retrocedem para a destruição, mas dos que perseveram para a preservação da vida. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Está difícil? O Senhor está trabalhando a sua perseverança. O Senhor está trabalhando a minha perseverança. O Senhor está nos despertando para o momento que a gente está vivendo. Porque esse momento que nós estamos vivendo é um momento de dores. Mas é um momento que as dores vão ficar cada vez mais intensas. Elas vão ficar cada vez maiores. Elas vão ser cada vez mais frequentes. E se a gente não perseverar, a gente vai ficar pelo caminho. E por isso que esse mesmo autor, no mesmo capítulo 10, antes, ele diz o seguinte, no versículo 24 e 25. Importemo-nos uns com os outros, para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. E não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar uns aos outros, sobretudo agora que vocês veem aproximar-se o dia. Dia com D maiúsculo é o dia do Senhor, é o parto. Vocês estão vendo que está se aproximando esse dia? Então, não deixem de se reunir como igreja. E como diz no versículo 24, encorajem-se uns aos outros. Sabe, queridos, talvez alguém pode olhar e falar, puxa, de novo. O Senhor, Ele estabeleceu a sua igreja como Assembleia dos Santos. Mas Ele estabeleceu essa igreja, sabe por quê? Porque eu preciso de você e você precisa de mim. Nós precisamos uns dos outros. Nós como igreja, e essa igreja ela tem que ser de segunda a segunda, de domingo a domingo. Não é simplesmente o estar aqui, apesar disso fazer parte, mas é o da gente querer saber um do outro. Sabe por quê? Porque se a gente está cansado hoje, que dirá amanhã? E a gente precisa de um ajudando o outro. É a gente poder perguntar ao outro como ele está. É a gente poder orar um pelo outro, é a gente poder ajudar um ao outro, é a gente poder, como disse no versículo 24, suportar uns aos outros, não é do sentido de, eu vou aguentar essa pessoa, é de dar suporte uns para os outros. A gente tem que estar um para o outro. Mas Gu, eu estou cansado, eu estou cansada, eu não consigo. Então pede ajuda. Pede ajuda. Estamos aqui para ajudar. Mas eu vou expor a minha vida. Mas sabe, eu acho que a gente tem conseguido um relacionamento, a gente tem conseguido uma maturidade no nosso relacionamento para a gente saber que as coisas não são assim. De que existe um cuidado, de que existe um zelo, de que existe um amor. Sabe, a gente erra, eu erro. Hoje em casa a gente teve uma DR, os 4. E resumo da DR foi assim, me desculpa, eu sou humano, eu erro. Um dizendo para o outro, em resumo. E eu vou dizer, desculpa, eu erro. Nós erramos. Mas no final das contas, se nós cremos que o Senhor nos colocou juntos, é porque Ele quer que a gente ande juntos. E sabe, a gente sabe que passou um ano, algo muito difícil, o Covid, e aí a cada dia agora uma doença nova, e sabe, queridos, vai continuar, não vai melhorar. Outro dia a Gra virou para mim e falou, agora já é demais. Eu falei, que foi, Gra? Estão dizendo aqui que pode ser que a produção de chocolate no mundo sofra um problema por conta de uma possível vírus. Ela falou, agora já é demais. Eu brinquei, eu falei que ela vai falar assim, Deus, por quê? Chocolate não. Não é? Gente, a cada dia, sabe? Mas por que isso tudo? Porque o Senhor, Ele quer chamar a nossa atenção. Nós como igreja,
Ele quer chamar nossa atenção para o seguinte, gente, leve a sério, persevera, esteja atento e esteja preparado, porque vão vir pessoas para você para falar assim, eu não aguento, e nós vamos ser a boca de Deus em favor daquela vida. Nós vamos ser a mão de Deus em favor daquela vida. Nós vamos ser os pés de Deus em favor daquela vida. E o Senhor, Ele quer nos usar. E nós precisamos estar uns com os outros, para a gente poder ajudar uns para os outros e a gente poder ser ajudado uns pelos outros. E eu quero, para terminar, ler um texto que está em Romanos, no capítulo 8. Eu louvo e glorifico a Deus, porque Ele testemunhou os textos com os louvores de hoje. Em Romanos, no capítulo 8, nós vamos ler alguns versículos, e o primeiro versículo está no versículo 18. Paulo diz o seguinte, em Romanos, no capítulo 8, versículo 18. Eu considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. Então, o que eu quero e o que o Espírito Santo quer nos dizer é o seguinte, vai ficar difícil? Vai. Mas olha, esses sofrimentos, eles nada têm de se comparar com a glória que o Senhor vai revelar. E olha o que ele continua ali no versículo 28. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E o Senhor usou a vida do pastor Ricardo para ministrar a nós, muitas vezes, a respeito desse texto. Os sofrimentos não podem ser comparados com a glória. Deus, Ele age em todas essas coisas para o bem daqueles que o amam e que foram chamados conforme o seu propósito. E olha o que Ele diz a partir do versículo 31 até o final. Ele diz assim, então que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. E quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada, como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro, mas em todas essas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós vamos passar por essas coisas, mas o amor de Deus, Ele é aquele que vai nos guardar. O amor de Deus é aquele que vai nos sustentar. Nada disso tem a ver com o Senhor deixando de nos amar, mas pelo contrário, Ele age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam e que são chamados conforme o seu propósito. E porque, ainda que nós tenhamos sofrimentos, eles são momentâneos e não podem ser comparados com a glória que em nós será revelada. O Senhor tem um dia de glória preparado para nós podermos estar com Ele, podermos viver com Ele, podermos usufruir de tudo aquilo que Ele preparou e sonhou. Existe algo a ser feito, existe uma perseverança, existe
continuar. Existe estar atento e preparado para esse dia. Pode ser que doa. Pode ser talvez que a gente morra. Mas vai valer a pena. Porque quando isso acontecer, nós estaremos diante do nosso Deus para todo sempre. E poderemos estar diante dele todos os dias, para sempre e sempre. Então, o Senhor Jesus, Ele disse que entre o primeiro dia, em primeira vinda dele e a sua segunda vinda, as coisas iriam acontecer. Nós como igreja seríamos perseguidos, a igreja passaria por apostasia, haveria falsos profetas, haveria guerras, haveria rumores de guerras, fomes, terremotos, e tudo isso está debaixo da soberania do nosso Deus. Ele é aquele que conduz todas essas coisas, mas ainda que para nós não faça sentido, Ele faz com que todas essas coisas possam agir para o bem daqueles que o amam e que são chamados conforme o seu propósito. E Ele tem um propósito nisso tudo, e Ele irá cumprir esse propósito, e que Ele comece a trabalhar em nós, para cumprir o propósito dEle em nós, e que Ele possa cumprir esse propósito através de nós, para que nós possamos ser encontrados como aquelas 5 virgens que estavam preparadas, que nós possamos ser o servo bom e fiel, possamos ser o servo sensato, que nós possamos desenvolver os talentos que o Senhor tem nos dado, que nós possamos amar uns aos outros e que possamos expressar esse amor de uns pelos outros, e que o Senhor possa nos usar conforme o seu querer e a sua vontade, Senhor. E eu quero, Senhor Deus, colocar as nossas vidas diante de Ti. E nós queremos, Senhor, Te pedir que seja o Teu Espírito a nos guiar. Nós queremos Te pedir, Senhor Deus, que seja o Teu Espírito, Senhor, a conduzir as nossas vidas. Senhor, no estudo bíblico, Senhor, teve um dia que nos marcou tanto, que me marcou tanto, Senhor, que foi quando foi dito a respeito, Senhor, do sono espiritual. E, Senhor, talvez nós estejamos nesta noite, Senhor, num sono, Senhor, e nós precisamos ser despertos desse sono. Acorda-nos, Senhor, desperta-nos, Senhor, faz-nos, Senhor, olhar para as coisas que realmente importam, faz-nos, Senhor, realmente estarmos atentos, Senhor, que o Senhor está às portas, Senhor, e que o Senhor está prestes a chegar, mas que antes, Senhor, nós devemos cumprir o nosso propósito de ser igreja, de sermos aqueles que irão, Senhor, ser os Teus instrumentos nessa terra, para apontar as pessoas a Ti, Jesus, para apontar as pessoas, Senhor, a necessidade do arrependimento, ao Deus que cura, ao Deus que salva, ao Deus que sara, mas também o Deus, Senhor, que perdoa os nossos pecados e que é o nosso Salvador. E que em nome de Jesus, Senhor Deus, o Senhor possa também trabalhar em nós, para que nós possamos, Senhor, perseverar em Ti. Perseverar, Senhor, na nossa intimidade contigo, perseverar, Senhor, na nossa busca, Senhor, contigo, mas também perseverar, Senhor, como igreja, Senhor, juntos, Senhor, lado a lado, Senhor, Senhor, ajudando os outros, Senhor, porque é para isso que o Senhor tem estabelecido, Senhor, o Teu corpo, para que nós possamos caminhar juntos, Senhor, porque como diz também a Tua palavra, Senhor, ali em Eclesiastes, Senhor, é tão fraco, Senhor, aquele que anda só, mas o Senhor levanta, Senhor, para que possam caminhar juntos, Senhor, para que assim quando um cai, o outro levante, Senhor. Senhor, a nossa força tem sido tão fraca, Senhor, nos tempos atuais. Nós Te pedimos que o Senhor possa nos ajudar, que o Senhor possa, Deus, nos renovar, que o Senhor possa, Senhor, nos fortalecer e que o Senhor possa nos dar o ânimo e a perseverança necessários, Senhor, para que possamos, Senhor, estar preparados, Senhor, para que hoje, Senhor, possamos, Senhor, lutar, Senhor, e correr contra homens, Senhor, e também, Senhor, continuar, Senhor, para que possamos, Senhor, lutar e correr contra cavalos, Senhor, e assim perseverar diante de Ti, Senhor, porque sabemos, Senhor, que os tempos são maus, mas que eles vão ficar piores, Senhor, que o Senhor possa nos fortalecer, nos capacitar
em nome de Jesus. Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Ti. Precisamos que o Senhor venha, Senhor, trazer a certeza no nosso coração de que o Senhor é aquele, Deus, que age em todas essas coisas para o nosso bem. De que o Senhor é aquele que nos faz, Senhor, mais que vencedor em todas essas coisas. E de que nada pode nos separar do Teu amor, Senhor, que há através de Cristo Jesus. Espírito Santo de Deus, nós precisamos de Ti. Ajuda-nos, Senhor, a perseverar e continuar e assim cumprir o propósito que o Senhor tem determinado. Em nome de Jesus, é o que nós te pedimos e agradecemos, Senhor. Amém, Senhor.